Olá, vamos a mais um importante princípio. Desta feita, vamos trabalhar o princípio da publicidade. Interessante que as ações da administração pública devem ser transparentes. Quando o administrador ele age, ele deve agir de forma mais transparente possível. Alguns atos devem ser publicados pela administração pública e outros realmente não precisam da publicação, mas se por acaso algum administrado quiser ver o ato, quiser ver o processo administrativo, ele pode ter um livre acesso. Então, o que nós temos que traçar primeiro é a diferença entre publicidade e publicação. A publicidade quer dizer o quê? O acesso a qualquer interessado. A publicação pressupõe que vai ser publicado em algum meio oficial, como, por exemplo, no Diário Oficial. Então, tem ato que ele obrigatoriamente deve ser publicado na imprensa oficial, como, por exemplo, a sua nomeação, e tem ato que ele vai ser público, mas não precisa de ser publicado na imprensa oficial. Interessante, né, que a remuneração dos servidores públicos, dos agentes públicos, ela deve ser publicada sim, isso se o órgão achar necessário. Então, não ofende de maneira alguma o princípio, né, da dignidade da pessoa, a publicação da remuneração, inclusive nominal, do agente público em órgão de controle, ou seja, em página, né, de acesso à informação na internet dos diversos órgãos. Se você, por exemplo, acessar o site do TST, você vai ver lá o nome do servidor público e ao lado você vai ver a sua remuneração bruta. Ah, professor, é lícito fazer isso? É lógico que sim. É o ônus que se paga por exercer uma função pública. Se a pessoa não quiser saber, né, que ninguém sabe quanto que ela recebe, tudo bem, ela vai trabalhar em iniciativa privada, que isso, né, não vai representar o interesse público. Agora, a partir do momento que a pessoa receber qualquer valor de órgão público, da administração de recurso público, aí sim já interessa a todos e, né, a remuneração ela pode ser amplamente sim difundida. É óbvio que eu não vou difundir a residência do servidor, que isso não interessa à sociedade. Eu não vou também publicar o CPF, o RG do servidor. Isso não, porque isso não interessa à população. Agora, a remuneração, sim, isso interessa para todos. Vamos aqui então, ó. Eu anotei para a gente que o princípio da publicidade informa que a atividade da administração pública deve ser transparente. Coloquei também o artigo 5º, inciso 33 da CF, que diz assim, ó. Todos têm direito de receber, olha lá, dos órgãos públicos, informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Então, aqui primeiro vamos à regra, ou seja, a administração pública, ela tem que dar publicidade, sim, às suas atividades. O particular, é óbvio que ele tem direito a saber ali qualquer questão sobre seu interesse. E também, se for um interesse geral, um interesse coletivo, qualquer pessoa ali tem, né, a possibilidade, no caso, de ter acesso à informação. Mas olha que interessante, agora vamos à exceção. Olha o que consta lá no artigo. Salvo aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, se por acaso, né, a informação versar sobre a segurança da sociedade ou a segurança do Estado, aí nós vamos ter a possibilidade, então, de restrição dessa informação. Continuando, artigo 5º, inciso 60 da CF. A lei, olha lá, deixa a cargo da lei, só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem. Então, nós vamos ter, sim, algumas leis específicas que vão restringir, no caso, o acesso à informação a toda a coletividade. Como, por exemplo,
Processo judicial em segredo de justiça. Ali, como por exemplo, o processo ali relacionado à família, ali só interessa as partes, não é isso? Não interessa a toda a sociedade saber se fulano de tal é pai de fulano de tal, ou se fulano de tal vai separar, está na separação litigiosa com uma outra pessoa. Uma outra questão, investigação policial. Quando a polícia estiver fazendo a investigação, aquilo fica sob sigilo. Obviamente que, posteriormente, quando a informação passar para o processo, aí sim o advogado, as partes vão ter ciência ali daquela informação. Mas enquanto a polícia está fazendo uma campana, está investigando, é óbvio ali que ninguém vai ter essa informação. Os atos, as ações praticadas pela ABIN, pela Agência Brasileira de Inteligência. É óbvio que tem ali a atividade da ABIN que é restrita a algumas pessoas, a cúpula do Poder Executivo, alguma coisa nesse sentido. Então você vai lembrar na sua prova, sim, que, em regra, a atividade pública deve ser transparente, mas lembrando que nós temos, sim, algumas exceções que a própria Constituição Federal estabelece e que a lei também pode estabelecer. Mas a lei só pode estabelecer a restrição quando versar sobre a intimidade da pessoa ou então o interesse social, exigir, no caso, essa não publicidade da atividade pública. Vamos continuando aqui. Olha lá, vamos a uma questão. A administração está obrigada a divulgar informações a respeito dos seus atos administrativos. Perfeito, Então a afirmação aqui está correta. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado e à proteção da intimidade das pessoas. É óbvio, que se atividade pública tiver relação com a intimidade de uma pessoa, é óbvio que nós não vamos ter ali a divulgação, no caso, desse processo administrativo, ou seja, dessa informação. Então, gabarito aqui, gabarito certo, ok? Vamos lá, vamos continuando. Vamos agora ao princípio da eficiência. Interessante, que esse princípio é o princípio que foi expresso na Constituição há menos tempo. No ato da promulgação, que foi em 1988, havia lá no artigo 37 apenas 4 princípios. Então nós tínhamos o princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Então, na época da promulgação da Constituição Federal, tinha expresso no artigo 37 apenas 4 princípios. Com a emenda constitucional número 19, que é a emenda da reforma administrativa, foi tipificado, então, lá no artigo 37, o princípio da eficiência, que estabelece, então, padrões razoáveis, padrões comuns, então, de eficiência dentro da administração pública. Não só a eficiência do próprio gestor público, do administrador público, da pessoa, do servidor público, mas também a eficiência de toda a organização administrativa, inclusive em relação aos gastos, não é isso? De recurso público. Imagina o seguinte, um prefeito constrói uma escola pública, uma escola municipal, em um bairro, de classe alta. Aí você pensa assim, poxa, será que esse investimento foi eficiente, escolheu o local certo, o bairro certo? É lógico que não. Tá? E o administrador público também, a pessoa física, deve ser eficiente, deve agir com racionalidade, deve sim otimizar a coisa pública, os poucos recursos que tem à disposição. Então, mesmo com os poucos recursos à disposição, o administrador tem que tirar o melhor proveito, praticar a melhor atividade administrativa. É muito comum o princípio da eficiência vir relacionado ao custo-benefício da atividade pública. Então, esse princípio passou a ser expresso na Constituição apenas em 1998. Aí você pergunta, fala assim, poxa, professor, então nós vamos ter aqui 1988 a 1998. 10 anos, então, não é isso? Então, nesse período aqui, nesses 10 anos, a administração ela não precisava de ser eficiente? É lógico a resposta é negativa, precisava sim. Só que o princípio da eficiência era um princípio que não expresso, tá vendo? Era um princípio não expresso
no texto constitucional. Mas o administrador público sempre teve, sim, que realizar a sua atividade com base na eficiência administrativa. Então, mais a gestão moderna, não é isso? Vamos lá. Princípio de eficiência. Nós vamos ter aqui quanto ao modo de atuação do agente público, eu coloquei para a gente. Os agentes públicos devem desempenhar suas atribuições de forma a buscar os melhores resultados possíveis, tá bom? Aqui, esse tema aqui eu retirei da obra da professora de Pietro, viu? Mas vamos lá. Um outro aspecto, então, para o princípio de eficiência. Quanto ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública. Então, a administração, como todo, deve ser o quê? Racional, ok? Então, o princípio de eficiência é o princípio, então, mais recente de maneira positivada no artigo 37 da Constituição. Então, finalizamos, né, os princípios denominados expressos no texto constitucional, no artigo 37, e vamos começar a trabalhar a partir de agora os princípios chamados de não expressos, ou seja, princípios implícitos no texto constitucional. Mas olha que interessante, tem princípio que não é expresso na Constituição Federal, mas ele é expresso em uma outra lei, como, por exemplo, princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, princípio da segurança jurídica. Olha lá, não são princípios expressos na Constituição, mas são princípios expressos na Lei 9784 de 99, que é a lei que regulamenta o processo administrativo na esfera federal. Então fique bem atento lá na sua prova, porque o examinador pode justamente cobrar isso daí. Porque às vezes o princípio ele é expresso, mas não está expresso na Constituição. Ah, professor, então nós vamos ter uma certa hierarquia entre princípio expresso na Constituição e princípio expresso em uma lei ordinária, ou então o princípio de uma construção doutrinária? É lógico que não. Então nós não vamos ter aqui qualquer hierarquia, não é porque o princípio da legalidade, da moralidade, princípio da eficiência, não é porque esses princípios estão expressos na Constituição que eles são mais importantes do que os outros princípios. Às vezes, né, o administrador público ele vai ponderar, né, em um princípio em relação a outro. Tudo bem, isso numa situação fática, no dia a dia do administrador, isso obviamente pode acontecer. Uma ponderação ali em relação a qual princípio que eu vou utilizar ali de maneira mais ampla em relação ao caso concreto. Agora, eu afirmar que tem hierarquia, isso de maneira alguma, tá bom? Vamos ao nosso quadro, então. Eu trouxe aqui, ó, uma nova questão. Diz assim: os princípios constitucionais da administração pública se limitam à esfera do poder executivo, já que o poder judiciário e o poder legislativo não exercem função administrativa. Meu Deus, né? Puramente errada essa questão. Olha lá, nós vamos ter sim a função administrativa dentro do poder legislativo e dentro do poder judiciário, obviamente. E nessa função administrativa, né, o administrador vai ter sim que atender aos princípios administrativos. Antes de finalizar aqui essa primeira parte dos princípios expressos, nós vamos ter aqui o princípio da legalidade, que nós já falamos sobre ele, não é isso? Representa, no caso, que o administrador público só pode agir quando a lei autorizar. E nós vamos ter o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal estabelece o quê? Que alguns temas serão disciplinados por lei. É um princípio muito utilizado no direito francês. Mas olha aqui, qual o significado do princípio da reserva legal para o nosso direito pátrio? É que a própria Constituição Federal reserva à lei regulamentar o tema. Como, por exemplo, o direito à greve será exercido, né, mas ainda não foi regulamentado, ou seja, não foi editado a lei trazendo ali os parâmetros relativos à greve para o servidor público. Então, a lei tem que regulamentar, uma simples e ordinária, mas a lei ainda não foi editada. Então, o princípio da reserva legal tem relação com isso que acabamos de falar. Ou seja, tem determinado assunto que deve ser reservado à lei, precisa de uma lei para regulamentar.
Um outro exemplo, lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição, estabelece que a lei definirá a área de atuação das fundações públicas, tá vendo? Então precisa de lei para estabelecer, no caso, a atividade da fundação. Então aí que vamos ter também um outro aspecto, né? Uma outra relação com o princípio da reserva legal, porque a lei, né, a Constituição exige a edição de uma lei para regulamentar, para explicar, para detalhar o tema. Vamos lá, então nós não podemos confundir de maneira alguma, hein? Princípio da legalidade com o princípio da reserva legal. Mas vamos lá, vamos aqui então, vamos trabalhar os princípios não expressos na Constituição Federal. Primeiramente, vamos ao princípio da autotutela. Vamos aqui traduzir a súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício, que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Quando nós falamos em autotutela, né, tutela, nós vamos ter aqui, vamos ao quadro aqui, nós vamos ter então o autotutela. O que significa tutela? Controle, ok? Então nós vamos ter aqui um controle. Então nós vamos ter um autocontrole. Quem que pode realizar esse autocontrole? A própria administração pública. Então, a administração, quando ela pratica um ato ilegal, tá? A administração até ela deve, no caso, posteriormente proceder à anulação desse ato administrativo, salvo nos casos de convalidação que nós vamos trabalhar posteriormente. Mas a regra, tá, é que a anulação representa um ato vinculado para a administração pública, ou seja, o que é ilegal não pode se perpetuar, não pode continuar. Mas a administração pública, ao praticar o ato, pode sim perceber que esse ato se tornou inoportuno ou inconveniente posteriormente e pode então praticar a revogação desse ato administrativo. Então, o que significa um princípio da autotutela? Representa a possibilidade da administração pública em anular os seus atos quando ilegais ou revogá-los quando inconvenientes ou inoportunos. Depois nós vamos trabalhar isso melhor lá na parte de invalidação de ato administrativo. Mas vamos lá, então lembre na sua prova o princípio da autotutela, que obviamente tem uma relação íntima com a súmula 473 do STF. Vamos lá, princípio da motivação. Olha que interessante. A administração pública, quando ela pratica um ato administrativo, ela tem que motivar, ou seja, tem que explicar, tem que justificar para o particular o porquê da prática daquele ato administrativo. Olha que interessante, a sua nomeação, que eu tenho certeza que ela vai ocorrer, ela vai ser motivada. Então vamos aqui um exemplo. Defensoria Pública do Estado tal resolve nomear fulano de tal em razão da aposentadoria de fulano de tal. Olha que interessante, então, você foi nomeado no lugar de um outro servidor que aposentou. Então a administração explicou o porquê da sua nomeação. Quando o agente de trânsito, né, pega aquele talonário e começa a multar, ou seja, preenche ali a placa do veículo, coloca ali a infração, né, ou seja, o artigo lá do Código de Trânsito, o horário, qual a hora da infração, qual o local da infração, o que ele está fazendo ali naquele momento? Motivando, sim, o ato administrativo. E essa motivação ela é tão importante até para um questionamento posteriormente no Poder Judiciário, que ela ganhou status de princípio. Então, nós vamos ter o princípio da motivação dos atos administrativos. Ah, professor, todo ato deve ser motivado? Nós vamos ver isso posteriormente que não, ok? Em regra, os atos devem ser motivados. Quando que o ato não precisa de ser motivado? Quando a lei disser que não precisa, ou então pela característica do ato não tiver a possibilidade de realizar a sua motivação. Principalmente as ordens verbais, os gestos, os sons, os apitos, isso realmente é difícil de motivar, tá bom? Vamos lá, eu coloquei aqui um trecho da obra da de Pietro, ela diz assim, ó, para de Pietro, a sua obrigatoriedade, ou seja, a obrigatoriedade da motivação, se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata
de formalidade necessária para permitir. Qual que é o objetivo da motivação? O controle de legalidade dos atos administrativos, tá bom? Então, quando o particular ele vai tentar anular o ato, ele vai combater justamente o quê? A motivação exposta lá pelo administrador público. Se o ato não for motivado, como que eu, particular, vou expor as minhas razões para tentar ali contestar aquele ato, tá vendo? Então, daí a importância, no caso, do princípio da motivação lá dos atos administrativos. Vamos dar uma parada por aqui, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, que nós temos que trabalhar ainda outros princípios. Voltamos no próximo bloco, viu? Muito obrigado por enquanto.